Glória a Deus, amém? A paz do Senhor esteja com todos, uma boa noite para todos. Você está me vendo assim, estilo assembleano, né? Não é muito comum, mas na verdade é porque eu estava realizando um casamento agora há pouco, né? Então eu vim para cá direto, então é por isso que eu estou assim, amém? Uma boa noite e a paz do Senhor também esteja sobre a vida de todos aqueles que estão em casa, nos vendo nesse momento. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o 9, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, ou melhor, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o 9, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Versículo 4. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nesta noite nós oramos para que no nome de Jesus o Senhor venha falar conosco, Pai. Pai, o Senhor venha tratar com o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, eu me disponho, eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor me use do teu jeito e da tua maneira. Eu aqui nesta noite quero ser somente um instrumento nas tuas mãos, Pai, mas que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, eu suplico ao Senhor, conduza-me em todo o tempo, da maneira que o Senhor tem falado ao meu coração sobre essa palavra. Fale também ao coração de cada um dos teus filhos e filhas. Eu dou a ti toda a honra e toda a glória, repreendo também todo o cansaço, toda a perturbação, toda a preocupação, tudo aquilo que de alguma maneira tenta roubar a palavra do Senhor, a semente do Senhor, que será semeada nos corações. Eu repreendo este mal agora em nome de Jesus, para que cada um dos teus filhos recebam nesta noite a porção que é deles do Senhor. Assim eu peço e também te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém? Irmãos, enquanto o Silvio estava falando aqui, ministrando, né, sobre essa questão, né, dos dízimos, das ofertas, né, e de votos que às vezes nós fazemos com Deus. E queridos, Deus, Ele ama pessoas que são ousadas e queiram fazer votos com Ele, né? Principalmente na área financeira, né? Pessoas que queiram ali, às vezes do seu ganho, do ganho do seu dia de trabalho, de um contrato que foi fechado, né? Às vezes pessoas recebem abre-se uma porta de emprego, né? E pessoas decidem dar o seu primeiro salário na casa do Senhor, para honrar a Deus por aquela porta, né? Por gratidão a Deus mesmo. Deus é um Deus que ama esse tipo de atitude.
né? Deus quer ver os filhos deles serem ousados na fé. Então, assim, muitas vezes é bem o que ele disse, né? Às vezes nossa mente, ela não entende, né? Porque ela raciocina valores como nós pensamos aqui na terra. O que é R$1 para Deus, né? R$1 para Deus não é nada, né? Porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas o que é um coração disposto a dar a Deus esse R$1? Aí tem muito valor. Aí tem muito valor. E é isso que você precisa entender. A intenção que está dentro do teu coração é essa que move a mão de Deus. Não é o valor em si. O valor em si não é o que move a mão de Deus, mas é a intenção que está ali dentro do teu coração, querendo chamar a atenção de Deus para você. Amém? Mas nessa noite eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre orgulho, né? Que é o tema do nosso mês. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido, né? A maioria já ouviu falar sobre ele, ou pelo menos alguns relatos dele. E esse texto, ele nos relata o homem, na verdade, buscando ser autossuficiente. Ou seja, esse homem, ele estava buscando não depender da ajuda de Deus. Ele queria ser autossuficiente. Agora, queridos, olha que interessante o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Olha o que Provérbios 3:5 diz. Ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Algumas versões diz: e não se apoie na sua própria inteligência ou na sua própria capacidade. Ou seja, não queira ser autossuficiente. Então você percebe aqui algo muito importante que eu e você temos que entender. Quando o homem, quando a mulher, ele tenta ser autossuficiente, ele traz para a vida dele sérias consequências. Quando o homem e a mulher, ele tenta construir a vida dele sem depender de Deus, confiando na sua capacidade, confiando na sua inteligência, na verdade, ele está trazendo para ele sérias consequências. Talvez não sejam consequências que você vai ver no dia seguinte, mas são consequências que mais cedo ou mais tarde vão acontecer na sua vida. Nós precisamos entender que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Amém? O meu e o seu é diferente. Se alguém te fizer alguma coisa aqui, você já devolve aqui mesmo. Mas a Bíblia diz que às vezes, para nós um dia é uma coisa, para Deus um dia pode ser muito tempo. Aliás, o nosso Deus, ele é atemporal. Então muitas vezes essa consequência virá. E talvez você pense assim: não, mas não aconteceu nada, não está acontecendo nada, está dando tudo certo. Isso, talvez era exatamente esse sentimento que estava no coração desses homens que decidiram construir essa cidade e essa torre. E num determinado momento Deus interviu. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus nos fez do pó da terra, e Deus colocou em nós, em cada um de nós, um espaço que só Ele pode preencher. Nada pode preencher. Poder, fama, droga, dinheiro, qualquer coisa não preenche o espaço que Deus colocou em nós. E por que Deus fez isso? Para que eu e você possamos sempre vivermos uma vida de dependência a Deus. Dependência a Deus. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre o preço da soberba. O preço da soberba. E esse texto aqui, como eu disse, ele é muito conhecido. E ele traz várias reflexões para nós, né? E no versículo 1 ele traz uma informação muito importante. Ele diz que esse povo era um povo muito unido. O resumo desse versículo é: ali havia um povo muito unido. Por quê? Porque eles falavam uma só língua. Havia só uma maneira de pensar entre eles.
Então havia só um entendimento, não havia divisão entre eles, havia unidade. Unidade, então eles eram um povo muito unido. E no versículo 2, esse povo, eles resolvem se fixar numa cidade chamada Sinear. E essa cidade, Sinear, havia duas coisas que chamou a atenção deles. Primeiro, aquele lugar era um lugar plano, uma planície onde eles podiam construir aquilo que eles queriam. E segundo, aquele lugar era uma região muito rica em argila e também em piche. Então, entenda bem aonde eu quero chegar com isso. O fato deles escolherem aquele lugar, o fato deles quererem construir naquele lugar, é porque já havia no coração deles uma intenção. Na verdade, eles estavam procurando um lugar com uma intenção no coração de construir aquilo que já estava dentro do coração deles, amém? E no versículo 3, eles decidem construir tijolos no lugar das pedras. Por que eles decidem construir tijolos no lugar das pedras? Porque aonde eles estavam ali, Sinear, era uma região onde as pedras eram poucas, era uma região ruim de pedras. Não haviam muitas pedras. Então o fato de ali haver argila e o piche era o suficiente para que eles pudessem construir esses tijolos. Mas no versículo 4, eles tomam uma decisão. E essa decisão é com a motivação errada. Eles tomam uma decisão, e a decisão deles está com a motivação errada. E eu queria ler o versículo 4, amém? Ele diz assim, ó: depois disseram, ou seja, depois que eles decidiram construir, depois que eles decidiram fazer os tijolos, escolherem aonde eles já estavam, se instalarem naquele lugar, já estarem todos planejados, eles tomam essa decisão, eles decidem, vamos construir uma cidade, não só uma cidade, com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. E aqui, queridos, eu quero me deter um pouquinho, para falar com você nessa noite. Dentro desse versículo 4, eu quero me deter um pouquinho para falar com você nessa noite. Veja, a primeira coisa que o versículo 4 nos traz, para que nós possamos refletir, são essas palavras: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Vamos construir uma cidade, aonde ali tem uma torre que alcance os céus. Queridos, essa é uma motivação muito perigosa. Essa é uma intenção no coração do homem muito perigosa. E nós precisamos ter muito cuidado aqui, porque aqui, na verdade, eles queriam construir algo que fosse grande, a ponto de chegarem até os céus, de serem reconhecidos por aquilo, de se tornarem realmente evidentes para uma sociedade, de talvez até quererem a glória e a exaltação para eles, diante daquilo que eles haviam construído. Então você percebe que há uma intenção, uma motivação no coração desses homens, que é muito séria, porque eles não estavam preocupados em construir algo, por exemplo, para que famílias fossem abrigadas, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Não, eles estavam construindo algo, porque realmente eles queriam trazer para eles a glória, para eles a exaltação. E isso, querido, é orgulho, isso é soberba. E eu tenho mais um adendo aqui que é importante sobre isso. Esse povo havia, há tempos atrás, passado por um dilúvio. E quando eles decidem construir essa torre, eles queriam construí-la muito alto, porque se por acaso Deus voltasse a mandar um dilúvio na terra novamente, eles estariam protegidos e nada aconteceria a eles.
mesmo Deus falando na palavra, mesmo Deus prometendo na palavra que Ele não mandaria mais um dilúvio, mas mesmo assim, eles cometem esse erro. Eles querem se tornar autossuficientes, eles não querem depender de Deus, eles querem, na verdade, a autoglorificação, ou seja, nós construímos isso, nós fizemos tudo isso, nós somos tudo isso. E aqui, queridos, é muito perigoso, porque muitas vezes, o que motiva o nosso coração, o que nos leva a fazer as coisas, também é isso. Também é isso. Muitas vezes nós investimos tempo, nós fazemos coisas, e nós não paramos para analisar qual é a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do teu coração hoje para fazer o que você está fazendo? Qual é a motivação do teu coração hoje para buscar o que você está buscando? O que move o teu coração? Que tipo de intenção está ali dentro? Querer ser exaltado pelos homens? Querer ser reconhecido pelos homens? Querer não depender mais de Deus? Como se fosse tão simples assim, né? Construirmos algo aonde realmente Deus não possa, né? Às vezes é impressionante. Eu estava falando com a Rose, essa semana nós fomos levar o Isaac ali na Vila São João para treinar basquete, e eles fizeram ali, né, fecharam de muro ali o riozinho ali, né, da Vila São João, né? E eu falei para a Rose, né, eu falei assim, é interessante, né, como nós somos às vezes até tolos, né, porque nós pensamos que uma paredinha daquela é o suficiente para segurar Deus mandando uma chuva nessa terra, né? O que é uma paredinha daquela? Não que o serviço seja mal feito, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que às vezes nós vamos criando situações para não dependermos de Deus, quando na verdade tudo o que nós fazemos tem que ter um propósito: dependermos totalmente de Deus. Assim deveria ser a vida de um cristão, uma vida de total dependência de Deus. Quando eu não dou o meu dízimo na casa de Deus, é porque eu estou confiando no dinheiro e não no meu Deus. Quando eu digo, Deus, mas se eu der o meu dízimo eu não vou pagar a conta de luz, eu continuo confiando na minha capacidade, no meu dinheiro e não no meu Deus. E acredite, meu irmão, se você for fiel com Deus, Ele faz com que as coisas se multipliquem e você consiga pagar a sua conta e ainda sobra dinheiro. E eu te garanto, porque eu sei o que é isso, porque eu vivo isso na minha vida. Deus é fiel, mas nós precisamos entender que nós temos que criar para nós, não esse tipo de coisa, mas sim um tipo de ambiente onde a nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. Você hoje depende de Deus? Sua família hoje depende de Deus? Talvez a maneira mais clara para mostrarmos que dependemos de Deus chama-se oração. Quanto mais eu oro, mais eu dependo de Deus. Quanto menos eu oro, menos eu dependo de Deus. Deveria ter um dispositivo na nossa casa que chamasse depensiômetro, né? Depensiômetro. O depensiômetro vai demonstrar o quanto você depende de Deus. E esse depensiômetro, ele só vai funcionar se você orar. Irmãos, a maioria de nós só lembramos de Deus quando a notícia ruim chega na nossa porta. A maioria de nós só lembramos de Deus quando estamos passando por dificuldades. A maioria de nós só agradecemos a Deus quando estamos passando por lutas, por provações e uma série de coisas. Isso é sério, meu irmão. Isso é muito sério. Amém? Na terça-feira, na quinta-feira eu fui levar o José, eu fui com o José lá em São Paulo, no Hospital São Paulo, para ele fazer um exame lá dos olhos, né? O José está fazendo um tratamento no olho dele, e lá naquele hospital, ele é um hospital referência na parte de olhos, né? Irmãos,
Na verdade eu queria ir porque eu queria participar desse lugar, eu queria estar nesse lugar. Eu falei, eu quero ir com você, né? De qualquer forma, me dá uma carona e eu vou até lá com você para ficar lá. E esse tipo de ambiente é maravilhoso, né? E aí eu cheguei lá e nós estávamos na fila e ali tinha um homem, um senhor na nossa frente. E aí ele falou assim, ele começou a perguntar para ele, ele falou, o que você tem? Eu falei, eu só estou acompanhando aqui esse meu irmão aqui e tal, que ele está com uma bactéria no olho e tal, e ele está fazendo um tratamento assim, assim, assado. Eu falei, e você, o que você tem? Ele falou, rapaz, eu deitei para dormir, eu deitei para dormir enxergando e acordei cego, né? Ele falou, por conta da diabetes, eu tive descolamento da retina, descolaram as duas retinas, e eu acordei cego, né? E aí ele falou assim, pensa numa dificuldade, pensa numa tragédia, né? E aí ele foi atrás dos médicos, e os médicos indicaram para ele esse lugar, né? E ali ele encontrou, irmãos, olha, que lugar tremendo, quanta gente boa, quanta gente educada, sabe? Eu fiquei impressionado com a educação das pessoas que trabalham, a maneira de tratar, muitas vezes gente sem paciência, mas eles todos educados, tratando bem, sabe, uma coisa linda de ver. E aí ele estava ali na minha frente, né, e aí ele falou para mim, e aí eu vim para cá, e aí ele falou assim, e eu fiz 2 cirurgias, eu fiz uma cirurgia em cada olho, né, um olho condenou, mas um olho ele conseguiu enxergar um pouco, mas tinha no olho dele direito uma bola preta. Ele falou que ele enxergava, mas tinha uma bola preta assim, e era muito difícil para ele enxergar, e aí ele estava muito triste. E aí passaram-se acho que uns 4 meses, e um dia ele estava sentado no sofá, e ele abriu o olho e aquela bola preta sumiu. E aí ele disse assim, né, isso mexe. Aí ele disse assim para mim, sabe, a primeira coisa que eu fiz foi gritar o nome da minha filha. Ele tem uma filha só. Foi gritar o nome da minha filha, e a minha filha veio correndo. E ele disse assim, fazia 1 ano e meio que eu não via o rosto da minha filha. E ver o rosto da minha filha foi demais. Sabe, irmãos, isso mexe conosco, porque parece que nada vai nos acontecer, parece que nós somos imbatíveis, parece que nós somos imortais, parece que nada disso vai nos acontecer. Nós vamos vivendo uma vida e sendo levado por uma vida que os problemas parece que nem vão existir, nem vão acontecer. Nós nem sequer sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 hora, mas a impressão que eu tenho é que nós nos esquecemos de tudo isso. E quando ele disse essas palavras para mim, eu virei para o José e falei para o José, cara, tudo que esse homem quer é ver, cara. E eu e você temos dois, né, o José está um pouquinho capenga ali, mas Deus está curando ele, aleluia. Eu falei para ele, mas eu ali, José, né, 100% enxergando, 100% também não, né, irmão? Mais ou menos, né? Tudo isso, né, mas tudo bem. Mas estou enxergando bem. Eu falei, muitas vezes a gente nem para contemplar a nossa própria família. Todos os dias cruza seu filho para lá e para cá, e vê esposa, e vê família, e nem olhamos. E aí você vê, precisa se perder uma visão para dar valor a algo assim. Irmão, pare de querer ser autossuficiente. Aprenda a viver uma vida de dependência de Deus. Não seja soberbo, não seja orgulhoso. Procure depender mais do Senhor. Procure confiar mais no Senhor. Sabe, queridos, nós não temos que construir torres para cima. Nós temos que construir edifícios para baixo. Por que para baixo? Porque quanto mais fundo você vai, as suas raízes são mais fortes em Deus. Você tem mais intimidade com o Senhor. Nós não temos que estar preocupados com o que os outros vão achar ou vão pensar de nós. Meu irmão, você tem que estar preocupado com o que Deus acha e o que Deus pensa de você, porque é isso que importa.
O que os outros vão falar não tem valor algum, querido. Não muda a sua vida. Eu não concordo que o fulano faça isso, ou que isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que Deus pensa de você. E uma coisa eu posso te garantir: o que Ele pensa de você, a Bíblia diz que é bom, ela diz que é perfeito, e ela diz que é agradável. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Amém? E aí eles fazem uma outra afirmação no versículo 4. Eles dizem: assim o nosso nome será famoso. Se nós construirmos essa torre alta, bem alta, o nosso nome será famoso. E aqui, querido, é puro orgulho, é pura soberba, é a motivação totalmente errada. É a motivação que move muitas vezes o coração de muitas pessoas. Mas acredite, isso é diabólico, meu irmão. E a sua carne, a minha carne, é o que ela quer. O que a nossa carne quer é a autoexaltação. O que a nossa carne quer é ser reconhecida, é reconhecimento mesmo. E é contra isso que nós temos que lutar. Não! Nós temos que o tempo todo nos levantarmos contra esse tipo de sentimento diabólico, contra essa motivação que está no seu coração, no meu coração, que a carne impõe. O que está te movendo hoje? Aonde você quer chegar hoje? Sabe, eu servi uma pessoa por anos, muito rica, bilionária, e a única coisa que ela tinha era dinheiro. Ela só tinha dinheiro, ela não tinha uma família, ela não tinha uma vida, ela não tinha uma alegria. Ela sabia que o próprio filho a roubava, e ela permitia que ele roubasse, porque se porventura ela não aceitasse aquilo, ele ia embora com o neto dela e não voltava mais. Agora eu pergunto para você, isso é vida? Qual era a motivação que levou ela a chegar nesse lugar? E sabe o que é mais difícil? Você sentar com uma pessoa dessa e ela dizer assim para você: sabe, Rogério, eu daria tudo o que eu tenho em troca do que, irmãos? De uma família. Eu daria tudo o que eu tenho em troca de uma vida simples, tranquila. Eu daria tudo para ter os meus netos aqui, sentados na mesa comigo, e eu podendo ser avó deles. Mas eu não posso, porque existe dinheiro no meio da minha família. E é isso que eu digo a você. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar e buscar sermos prósperos. Não, porque Deus quer que a gente seja próspero sim. A questão aqui é outra. A questão aqui é o orgulho no teu coração. O orgulho no teu coração. Olha essas palavras: e nós seremos famosos. Famosos. E a impressão que eu tenho nos dias de hoje é que cada vez mais isso está crescendo. Querido, há um tempinho atrás eu recebi um convite de casamento, para mim celebrar o casamento. E o rapaz falou assim para mim, ele vai casar o ano que vem, ele falou para mim: pastor, você precisa ver quanto você cobra para fazer o casamento. Eu falei: meu irmão, agora nós estamos falando a língua certa, aleluia. Eu vou falar para minha assessora mandar a tabela de preço para você, né? Falei para ele: vou mandar a minha assessora, o nome dela é Rose, vou passar o contato teu para ela, e aí ela vai te mandar uma tabela de preço. Aí você vê, se você quer com unção é um preço, se você quer uma administração mais tranquila é outro preço, se você quer que eu cante é outro preço. Aí nós vamos ver na tabela. Nós estamos vivendo em tempos, queridos, que infelizmente tudo isso está se perdendo. Um dom dado por Deus, pessoas estão usando para ganhar dinheiro, cobrar. Como? Isso não existe, ou não deveria existir. De graça deste, de graça recebeste, de graça deste, de graça deste. Não, pastor, mas as pessoas também precisam pagar suas contas e ganhar o seu dinheiro. Sabe, meu irmão, quando eu confio em Deus, de uma forma ou de outra, servindo a Ele, Ele fará com que o recurso venha na minha mão, sem preocupação alguma. Sem preocupação alguma. Então, às vezes, o orgulho toma conta do nosso coração.
e nós queremos que o nosso nome seja famoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui: só existe um nome que é famoso, e o nome é Jesus Cristo. Só existe um nome que é sobre todos os nomes, o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém, nada pode ser comparado a esse nome, a esse nome. Então entenda, o erro que esses homens cometeram com essa torre, nessas palavras, é porque eles queriam a glória própria. Eles estavam buscando a glória própria. Eles estavam buscando os tapinhas nas costas, o reconhecimento dos homens. Olha, tudo isso aqui foi você. Eu? Aonde? Aonde? Essa casa está de pé. Essa casa está de pé, porque graças a Deus aqui dentro tem homens e mulheres de Deus, servos e servas, com entendimento. Essa casa está de pé, porque graças a Deus homens decidiram colocar a mão no arado e trabalhar para que tudo isso aqui ficasse como está, senão jamais isso aqui estaria de pé. E diante de tudo isso, Deus que nos deu força, nos deu capacitação para fazermos isso. Mas homem nenhum pode trabalhar com outro tipo de entendimento. Nunca busque a glória para você, sempre dê a glória a quem é devida a glória. Amém? Sempre, querido, no teu trabalho, seja aonde for, dê a glória a quem é a glória: Jesus. Amém? Uma outra coisa que eles disseram aqui também é: e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui já havia uma rebeldia instalada no coração deles, pelo fato deles terem esse plano montado de se tornarem uma grande nação, reconhecida por todas as outras nações, de serem autossuficientes, de estarem acima mesmo de todas as outras nações. Já havia dentro do coração deles uma rebeldia, porque eles estavam indo contra a palavra de Deus. Olha o que eles estão dizendo aqui: e não seremos espalhados pela face da terra. Agora veja o que Gênesis 9:7 diz. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 9:7: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Qual que é a ordem de Deus para o homem? Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e fiquem todos fechadinhos num lugar só, tudo protegidinho e guardado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Não, a Bíblia está dizendo aqui: se espalhem por toda a terra, se espalhem, vão por todos os cantos. Eu e você somos chamados por Deus para nos espalharmos por toda a terra. Meu irmão, é tão gostoso, a igreja é maravilhoso, porque nós vamos nos tornando irmãos uns dos outros, e é tão gostosinho quando você vai, o irmão fulano de tal, aí janta na casa de um, almoça na casa do outro, e toma café na casa do outro, e vê o outro, e aquela amizade, aquela coisa tão boa, e vai virando, não uma igreja, isso aqui vira um clube. A igreja se torna um clube, um lugar de encontro dos irmãos. Igreja tem um propósito na terra: ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles tudo o que eles precisam. Isso é igreja. E quanto mais nós vamos ficando acomodados aqui, debaixo do ar-condicionado, tudo gostosinho, a hora que um fala, viu, nós vamos ter que ir lá para o sol lá fora, lá, e pregar o evangelho lá fora, o cara já fala, ei pastor, mas pera aí, como é que é? É difícil, pastor. Mas isso é igreja. Nós temos que nos espalhar. Hoje, eu louvo a Deus por estar aqui, e quero aproveitar ao máximo o tempo que eu estiver aqui.
Mas pode ser que amanhã o Senhor fale: filho, levante campana, pega a tua mulher, pega teu filho e parte para um outro lugar, que eu tenho para vocês. E meu irmão, pode ter certeza, nós vamos partir. Nós vamos partir, porque esse é o nosso trabalho aqui na terra. Foi bom enquanto durou, mas agora vocês continuam aí e nós estamos partindo. E assim tem que ser o nosso entendimento. Ai, mas vamos ficar aqui tudo juntinho. Está tão gostoso, pastor. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a servir ao Senhor, uma das coisas que mais eu questionava era essa. Viu, igreja não tem que ir lá fora buscar o perdido? Tem, mas por que nós vamos lá se está tão gostosinho só nós aqui? Então, mas como é que ele vai fazer? Só nós vamos ser salvos? Então, mas vamos ficar aqui, tá bom assim, então tá bom, ai que gostoso, então vamos ficar. Não, irmãos, está errado. Nós temos que nos espalhar. Mas o que estava acontecendo aqui é que eles queriam se tornarem a nação mais forte e mais poderosa, e é por isso que eles não queriam se espalhar, eles queriam se juntar cada vez mais, porque juntos eles eram fortes, eles eram unidos. Olha a decisão que eles tiveram de construir uma torre, e não só uma torre que chegaria até o céu. E acredite, meu irmão, eles iam construir. E sabe por que eles iam construir? Porque um povo unido faz a diferença. E esse é o desafio da igreja nos tempos de hoje, porque a igreja não se une. E se a igreja se unisse, meu irmão, você não faz ideia do que nós saquearíamos o inferno. Mas nós vivemos em guerra. O povo de Deus vive em guerra. Uns de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, nos esquecendo que nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo e nem de Pedro. Nós somos do Senhor Jesus. É Ele que está à nossa frente, e é Ele que nós temos que servir e seguir. Então, o que eles estavam querendo aqui, na verdade, era uma ambição orgulhosa que estava tomando conta do coração deles, porque eles já se viam como uma nação poderosa. Talvez, se nós fôssemos olhar, eles já se viam como os Estados Unidos hoje aqui, no mundo em que nós vemos, uma nação poderosa, que ditaria todas as regras, e que todos os temeriam, por esse poder que havia para eles, amém? Agora, queridos, o versículo 5, Deus toma uma posição no versículo 5, e o Senhor desce dos céus para ver o que está acontecendo ali. E aqui está o grande problema. Por que está o grande problema? Porque olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, meu irmão, nada do que eu e você fazemos escapa dos olhos do Senhor. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda a motivação do nosso coração, não só o que nós fazemos, mas a motivação daquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Muitos servem na casa de Deus e estão fazendo a coisa certa, mas qual é a motivação? Muitas vezes a motivação é o reconhecimento do homem. E essa é a motivação errada, porque jamais nós deveríamos fazer as coisas na casa de Deus em busca do reconhecimento dos homens. Nós deveríamos buscar o reconhecimento de Deus, só de Deus. Então, quando Deus vê um movimento, um fogo estranho acontecendo ali embaixo, Deus fala: opa, nós vamos descer lá para dar uma olhada no que está acontecendo. Querido, se Deus, preste bem atenção, se Deus olhar para o meu e o seu coração, e Ele encontrar no meu e no seu coração a motivação certa, você não faz ideia do que Deus faz. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, só a parte A, eu quero ser só a parte A. Olha o que ele diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Meu
Meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você é: os olhos de Deus estão examinando a terra toda e a motivação do meu coração e do seu coração. E se Deus encontrar no meu coração e no teu coração a motivação certa, o que Ele faz? Ele coopera com você, Ele fortalece você, para que você faça ainda mais, para que você chegue em lugares ainda maiores, amplos na sua vida. Por quê? Porque a intenção do seu coração, ela está alinhada com o coração de Deus. E isso é muito sério. Às vezes nós não rompemos, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, exatamente por isso, porque a intenção do nosso coração, ela é uma intenção que busca benefício próprio, coisas próprias para nós. Não se engane, querido, você engana você, mas Deus não, você não consegue enganar. E Ele vai sondar o teu coração, e se porventura Ele encontrar ali a motivação, sabe, eu às vezes eu vejo, e isso para mim é algo muito claro, eu conheço pessoas muito generosas, irmão, pessoas generosas. Quando eu digo generoso, é generoso de verdade. Sabe alguém generoso, que sabe, que assim, faz coisas em cima de coisas assim, e é impressionante como Deus devolve na mão dessas pessoas dinheiro, finanças, é uma coisa absurda. Você olha e fala assim: mas como pode Deus dar tanto na mão de uma pessoa? Mas por que Deus dá tanto na mão de uma pessoa? Porque essa pessoa não é uma represa, ela é um rio. E quando você é um rio, Deus não tem dificuldade nenhuma de colocar riquezas na sua mão, porque você vai usar essas riquezas para você, mas também em prol de muita gente. Agora, quando você começa a pegar esse dinheiro e guardar esse dinheiro para você, o que Deus faz? Deus seca a fonte, Deus retém, Deus não dá, porque o dinheiro, ele foi feito para ser usado para servir a você e as pessoas, e não para você se tornar um monopólio do dinheiro. Por quê? Porque isso vai fazer com que Mamon cresça na sua vida e se desenvolva na sua vida. Então Deus quer que eu seja pobre, pastor? Não, Deus quer que você seja muito rico, mas muito rico mesmo. Mas Deus quer que você seja alguém, que seja um rio. E quando você tiver o dinheiro na sua mão, não se preocupe em ajudar quem precisa. Vai abençoando um, vai abençoando dois, vai abençoando três, vai fazendo a diferença na vida das pessoas, e você vai ver Deus devolvendo para você 100 vezes mais. 100 vezes mais, amém? E depois que Deus desce, no versículo 6, Deus viu que se eles conseguissem o que eles queriam, nada mais os pararia, nada mais iria parar essa nação. E a impressão que dá aqui é que Deus pode até, nós podemos até pensar, mas Deus estava temendo? Não, Deus não estava temendo. Deus não estava temendo por nada. O que Deus estava fazendo ali é, na verdade, parando eles, porque a partir dali, eles se tornariam uma nação que pisaria em outras nações. O orgulho, a soberba, faz com que homens e mulheres pisem em outros homens, em outras mulheres. Acredite nisso. Ah, meu irmão, olha, eu posso dizer uma besteira aqui agora, mas eu creio que não. Tem um ditado aí fora que diz: você quer conhecer um homem e uma mulher de verdade? Dá poder na mão dele. E quando você der o poder na mão dele, você vai ver quem ele é de verdade. Meu irmão, é impressionante. Tem pessoas que quando o poder cai na mão delas, elas se transformam, e elas passam a pisar em outras pessoas. E o que Deus está falando aqui é que Ele precisava parar esse povo, porque esse povo era exatamente esse sentimento que estava no coração deles. Havia uma altivez de espírito, havia uma altivez de olhar neles. Eles queriam se tornar a maior nação.
Eles queriam se tornar, mas não para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas sim para que eles fossem reconhecidos como a maior nação, como uma potência mesmo, na força do braço deles, na capacidade deles. E isso aqui é muito sério. E aqui eu quero dizer para você o preço. Agora nós vamos ver o preço da soberba. O preço da soberba, que é exatamente o tema do que eu quero falar nessa noite. Queridos, essas palavras, escute bem, essas palavras são muito sérias. Assim, nosso nome será famoso. Agora veja, preste bem atenção na diferença dessas palavras para algumas outras palavras que eu vou ler para você. Primeiro ele diz assim: assim o nosso nome será famoso. Agora olhe essas palavras: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a diferença entre essas duas frases. Um não era nada, mas queria ser tudo. O outro era tudo, mas queria ser nada. E aqui existe um contraste muito grande que nós precisamos entender. O contraste é: um fala de autoexaltação, ou seja, o nosso nome será famoso, a minha alta exaltação, o meu nome vai ser grande, o meu nome vai ser poderoso. E o outro fala de auto-humilhação. Jesus era alguém que tinha prazer em praticar a auto-humilhação. Jesus era alguém que tinha prazer em se fazer menor do que os outros, e não em se fazer maior do que os outros, embora ele tivesse poder, embora ele tivesse condições sim, de se impor. Meu irmão, escute bem, se a motivação do teu coração, ela não estiver alinhada com a motivação do coração de Deus, você vai trabalhar muito e não vai chegar em lugar nenhum. Olha o quanto é sério isso que eu estou te dizendo. Se a motivação do teu coração, ela não estiver alinhada com a motivação do coração de Deus, você vai trabalhar muito, vai se cansar e não vai chegar em lugar algum. Porque às vezes o que você quer, irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Sabe, Rogério, eu cheguei aonde eu queria. Preste atenção nessas palavras. E agora eu vou esfregar na cara deles quem eu sou. Que motivação é essa? Explique para mim. Chegou ali na força dos braços, mas tudo que sobe, desce, porque a Bíblia diz que é Deus quem estabelece os reis e também os faz cair. Deus permite, irmãos, até um certo ponto, mas depois de um certo ponto Deus vai lá e poda. Então qual é a motivação? A motivação que você tem no seu coração hoje de servir a Deus, qual é? Qual é? O que move você a viver o que você está vivendo? Você hoje está casado para fazer do seu casamento um instrumento de honra e glória a Deus? Ou você está casado porque você nem mesmo sabe por que você está casado? O meu e o teu casamento, ele deveria honrar e glorificar o nome do Senhor. Pessoas deveriam olhar para o meu casamento, para o seu casamento e dizer: glória a Deus,
Glória a Deus. Deus ainda existe. Deus ainda trabalha nas famílias. O meu trabalho, o teu trabalho, o que nos motiva a chegarmos aonde nós queremos chegar? Tocar o reino de Deus? Ou termos casas melhores, carros melhores, estruturas maiores, nos encher, nos satisfazer dos nossos prazeres? Ou nós queremos uma melhoria na nossa vida para que nós possamos tocar o reino de Deus? Vidas. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Irmãos, enquanto eu estava meditando e escrevendo essa palavra, eu pedia para Deus, eu falava: Deus, eu queria um exemplo que eu pudesse usar aqui, Deus, para trazer um pouco mais de clareza sobre tudo isso, E Deus falou assim: sabe, filho, fale de você mesmo, porque não tem exemplo melhor do que você desse assunto aqui. Sabe, irmãos, eu iniciei uma jornada na minha vida como empresário, e por um tempo eu trabalhei pesado para que a minha empresa fosse bem sucedida, mas a motivação do meu coração era a minha autoexaltação. Talvez por eu ter saído de uma família pobre, talvez por ter vivido uma vida tão difícil, eu queria chegar lá na frente e dizer assim: eu conquistei. E eu todos os dias, acredite você ou não, eu orava. Quando a Rose me dizia: as coisas estão assim, irmãos, pensa em alguém que orava. Pensa em alguém que orava. Mas o problema é que eu estava orando e eu estava pedindo, mas estava pedindo para os meus próprios prazeres. Eu queria que a empresa desse certo, para eu comprar uma casa maior, para eu ter carros melhores, para eu viajar em lugares melhores. Se você perguntasse para mim assim: mas pastor, não tinha nada de Deus? Não, tinha só eu mesmo. Era só para mim mesmo, eu era bem egoísta. E eu imagino Deus olhando para mim e falando: tadinho dele, esse vai sofrer. Um dia, 2, 10, 100, 200, 300, 1 ano, 2 anos, 300, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e o negócio não andava. Por quê? Porque o tempo todo eu estava buscando só uma coisa: me colocar como alguém que realmente saiu lá de baixo e conquistou tudo isso. Mas a glória não era do Senhor. Essa glória tinha que ser minha, e eu não ia dividir ela com o Senhor. E o Senhor um belo dia falou assim para mim: bom, então agora eu vou descer. Deus disse bem assim: eu vou dar uma descidinha lá embaixo, e eu vou ver o que esse menino está construindo, e eu vou resolver esse negócio lá embaixo. E ele resolveu, irmão. Ele deu mais ou menos uma rasteira em mim com a Rose, e eu olhei e falei assim: e agora? E Deus falou: e agora? E eu disse: Deus, e agora? E Deus disse: e agora? Eu falei: agora eu só tenho o Senhor. Ele falou: Então nós começamos a conversar a partir daqui. E a partir dali, Deus começou a nos levar para um lugar, queridos, que transformou a nossa vida. Transformou. Como eu disse aqui, não é segredo para ninguém, por tanto tempo nós fomos alimentados por irmãos, fomos cuidados pela igreja, irmãos cuidaram de nós, No começo foi muito difícil para mim, porque eu não aceitava aquilo. Na verdade eu olhava aquilo como uma esmola. Eu dizia: Deus, o Senhor quer me humilhar, o Senhor quer me humilhar. E a verdade era que Deus queria mesmo me humilhar, porque Ele queria me ensinar exatamente o que Ele fez aqui na terra. Filho, mas é isso que eu quero te ensinar. Eu me humilhei, e eu quero que você aprenda o caminho da auto-humilhação. E pensa, irmãos, e Deus tratando, e Ele tratou.
E Ele nos levou para um lugar, aonde hoje nós vivemos na total dependência dEle. Então qual é o preço da soberba? O preço da soberba está aqui, no versículo 7 até o versículo 9. Essa história, ela termina com a intervenção de Deus. E Deus, Ele intervém e confunde e espalha aquele povo, não para o mal deles, mas Deus faz isso para o bem deles. Deus não fez isso para prejudicar aquele povo, muito pelo contrário, Deus fez isso porque Deus ama os filhos dele, e muitas vezes Deus tem que dizer não sim, muitas vezes Deus tem que quebrar sim, coisas na minha e na sua vida, porque Ele nos ama, e se continuar vai dar ruim, se continuar vai ser mal, então Deus tem que quebrar, para começar de novo. E hoje nós olhamos para um mundo, onde tem uma diversidade enorme de línguas, e tudo começou aonde? Nesse movimento aqui, da Torre de Babel. Nesse movimento da Torre de Babel. Veja, meu irmão, há consequências, há um preço que a soberba traz para a nossa vida, e o preço é o peso muitas vezes da mão de Deus sobre nossa vida, sobre nossos negócios, sobre nossa família. Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não troca a glória dele com ninguém, a glória é dele. Então, às vezes, porque não funciona assim, irmãos, nós como pais, quando o nosso filho, aqueles que são pais, quando os nossos filhos começam a querer colocar as asinhas de fora, né? Essa expressão ela é bem antiga, né? Bem antiga, mas tudo bem, os mais antigos aí vão entender. Quando os nossos filhos querem colocar as asinhas de fora, o que nós temos que fazer, irmãos? Lá em casa nós falava, tem que podar, poda a asa, porque daí não voa. Eu tenho um franguinho lá que está querendo colocar as asinhas de fora, eu já estou com a tesoura pronta lá. Irmãos, um pai, quando vê o seu filho indo para um caminho errado, ele não o corrige? Às vezes umas chineladas, embora não pode, né? Hoje, né? Tudo proibido, né? Mas vamos falar, vamos aqui entre nós, um chinelinho ali, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? A Bíblia diz que tem que corrigir com a vara, né? Às vezes é uma correção que nós damos para que ele entenda. A mesma coisa Deus vai fazer comigo e com você. Se no teu coração tiver orgulho, se a motivação do teu coração estiver errada, meu irmão, acredite, Deus trava você, e se preciso for, Ele quebra tudo, para que você recomece do zero novamente. Talvez aqui esteja a resposta de muitos, porque a vida não avança, porque a vida não anda, porque as coisas não se resolvem. Talvez seja porque a motivação do teu coração está totalmente errada, e nem alinhada com o coração de Deus, amém? Eu quero encerrar com Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Olha o que ele diz: muitos são os planos no coração do homem. Você tem planos aqui? Quem tem planos aqui? Levanta a mão. Você tem planos? Todo mundo tem plano, né? Ou pelo menos deveria ter. Mas a Bíblia coloca uma vírgula ali. Ela fala assim: muitos são os planos no coração do homem, vírgula. E aqui está o problema, a vírgula. Porque ela diz assim: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu posso fazer muitos planos, se esses planos não estiverem alinhados com os planos de Deus, se esses planos não estiverem alinhados com o coração de Deus, escute, o que vai ter ali é soberba. Se os meus planos não estiverem alinhados com o plano de Deus, o que vai ter ali é soberba, porque o nosso coração é soberbo. Então eu preciso me render aos planos de Deus. Os meus planos, eles precisam estar alinhados com os planos de Deus. O meu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, para que Deus não destrua nenhum dos meus planos. Eu decidi ser empresário, e acredite, eu não decidi ser qualquer empresário, eu queria ser o
empresário. Mas Deus, no Salmo 139, ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, escreveu uma cartinha com a minha vida. E nessa cartinha ele colocou assim: você vai ser um pastor. E eu queria ser um empreendedor. E eu decidi viver os meus planos, longe dos planos de Deus. E eu vim para onde, meu irmão? Você pode fazer o que você quiser, você pode andar onde você quiser. Deus vai trazer você exatamente para onde Ele quer, no lugar que Ele quer. E é isso que eu e você temos que entender. Eu não precisava ter sofrido o quanto eu sofri. Se eu tivesse aceitado, se eu tivesse ouvido isso e colocado os meus planos alinhados com os planos de Deus, eu já estaria vivendo uma outra vida há muito tempo. Mas eu decidi querer viver os meus, e eu sofri, irmãos, levando a minha família a sofrer junto comigo, a pagar um preço muito alto por isso. E eu não quero que você passe pelo mesmo. Por isso eu digo para você nessa noite, que os teus planos sejam os mesmos planos de Deus. Que o teu coração abrigue a vontade de Deus. Que você seja humilde para dizer: Deus, eu abro mão dos meus planos para viver os teus planos. Deus, eu abro mão das minhas vontades para viver as suas vontades. Não sou eu, é o Senhor. O que o Senhor quer fazer? Usa-me, conduz-me, leva-me para onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Esse deve ser, ou essa deve ser, a atitude do meu e do seu coração. Que a partir de hoje, eu e você possamos viver nessa terra com um propósito: fazer o nome do Senhor exaltado. Só isso. Fazer o nome do Senhor engrandecido. Não o seu. Não o seu. Amém? Puxa, que coisa maravilhosa você fez. Eu? Eu não. Quem fez foi Deus. Não, mas foi você que fez. Não, não foi eu que fiz. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Não, mas foi você que assentou os tijolos. Pois é, mas eu assentei os tijolos porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim e Ele me deu saúde para assentar os tijolos. Não, cara, mas você... Não. Eu estou respirando porque Deus me deu ar para respirar. Como é gostoso você ir respondendo assim para as pessoas, elas querendo te exaltar, mas você o tempo todo fazendo o nome do Senhor grande. Assim deveria ser a minha e a sua vida. Assim deveria ser a minha e a sua conduta. Amém? Reveja os teus planos. Reveja a motivação do teu coração. Talvez a tua vida hoje não está andando, exatamente porque dentro do teu coração abrigam coisas que não são as mesmas que estão no coração de Deus. Lembre, muitos são os planos do nosso coração. A questão é, os que prevalecem são os do Senhor. Então vá até o coração de Deus, busque ao coração de Deus e veja se lá está, ou está alinhado isso que você está carregando no teu coração. Amém? Por isso eu disse aqui no início, pessoas que falam assim: sabe Deus, se eu fechar um negócio, eu vou dar tanto para o Senhor. E às vezes nós pensamos, está tentando comprar Deus. Não, querido, não está tentando comprar Deus. Isso é promover o nome do Senhor. Isso é gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. E não tem nada a ver com dinheiro. Hein? Nós estamos usando o dinheiro como um exemplo. Mas não, outras pessoas podem dizer assim: não, Deus, com essa porta que o Senhor abriu, eu quero comprar, 3 cestas básicas e abençoar 3 famílias. Sabe Deus, não, eu senti no meu coração de ir lá e comprar algumas peças de roupa para essa família que eu tenho sentido no meu coração que precisa. Há tantas maneiras de nós fazermos isso. Há tantas formas de você fazer isso.
Mas uma coisa você precisa entender: o teu coração precisa ser humilde para aceitar que o Senhor está acima de tudo e sempre estará. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu não sei hoje o que tem estado no teu coração. Eu não sei o que tem motivado o teu coração. Talvez frustrações, mágoas, palavras que foram lançadas contra você, de que você não seria capaz, de que você não daria certo, de que você não seria ninguém. E é isso que tem movido o teu coração. É isso que tem levado você a buscar por coisas. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, a água viva, o verbo vivo que desceu do céu, o pão da vida, o leão da tribo de Judá, Ele está neste lugar. E Ele está dizendo para você: você não precisa fazer nada para receber de mim o meu amor, o amor que eu tenho por você. Não são as obras, é você. Eu me entreguei na cruz por você, mesmo você sendo quem você era. Eu te amei e sempre te amarei. Você está perdido nas obras. Você quer provar algo para pessoas, mas o Senhor Jesus nesta noite está dizendo: vem filho, vem filha, você que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a você, porque na cruz eu já conquistei tudo para você, porque na cruz eu já te dei tudo o que você precisa. Por que você tem se cobrado tanto? Por que você tem exigido tanto de você? Eu te amo e eu sempre te amarei, por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, e eu oro por cada um que me ouve através dos canais de comunicação, pedindo, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os faça entender que nós somos só a criação de um Criador tão precioso e tão poderoso, de que nós precisamos sim depender do Senhor, de que nós precisamos entender sim que o barro, se não tiver as mãos do oleiro, não tem utilidade nenhuma, a não ser para ser pisado. Ajuda-nos a entendermos, Pai, que o ramo, se ele não produzir frutos, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado no fogo e ser queimado. Pai, ajuda-nos nessa noite a entendermos, Deus, que nós não precisamos provar nada para ninguém. Ajuda-nos, Pai, a entendermos nessa noite que o Teu amor por nós é incondicional, Senhor, e que nada que nós façamos, obra nenhuma, te fará nos amar mais do que o Senhor nos ama, porque o Teu amor por nós é incondicional, e Ele já foi demonstrado em João 3,16. Ele já foi mostrado através de uma atitude na cruz do Calvário. Nos liberta, Deus, de tudo aquilo que nos aprisiona, nos liberta do perfeccionismo, nos liberta desse espírito de inferioridade, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Nos liberta de palavras que nos aprisionam desde quando éramos crianças, de que nós não daríamos certo, de que nós não seríamos ninguém, porque nós somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, enquanto esta canção vai sendo ministrada, vai visitando o teu filho e a tua filha, e vai falando ao coração deles, vai ministrando, vai impactando o coração desse homem e dessa mulher. Entra nesse lar agora, Espírito Santo, e enche esse homem e essa mulher, aonde ele estiver. Receba de Deus na sua casa, em nome de Jesus.
nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim